E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um Quarentena Cast, o videocast da quarentena. Para quem não sabe, no primeiro bloco a gente conversa um pouco com as personalidades convidadas aqui sobre literatura e assuntos correlatos. E num segundo bloco a gente indica aí um livro para vocês passarem a semana. Então estamos recebendo hoje aqui no Quarentena Cast Davi Kotek, porto-alegrense, nasceu em 95, publicou O que Acontece no Escuro, nosso parceiro da editora Taverna. Participou da antologia Qualquer Ontem e tem contos publicados em revistas. É um dos editores da editora Rusga, essa que é tema do nosso programa de hoje. E o nosso outro convidado é o outro editor da revista Rusga, Pedro Dzedzini. Eu sabia que eu ia errar. Enfim, é o Pedro, nasceu em 96, natural de Barra do Ribeiro, publicou seu primeiro livro intitulado Fremito Genitália pela Lequem, né? E o livro Pealo, que foi já pela Ornitorrinco Edições. Ele quer depois que a gente convide ele para tomar uns trocinhos. Então tá, Tim, vou passar pro Tim aí para dar as boas-vindas aí ao pessoal e a gente dá início a esse bate-papo. Bom, e aí, pessoal, beleza? Guris, sejam bem-vindos aí, Pedro, Davi. Já queria começar direto, assim, pedindo para vocês falarem um pouco da proposta da revista, né, da Rusga, assim, explicar para o pessoal como que vai ser essa revista. Aliás, como que já está sendo, né? Porque está no segundo exemplar já, né? Quer ir, Pedro? Fica à vontade, pode ir. A Rusga surgiu de uma maneira mais espontânea possível, eu acho. Eu e o Pedro, a gente vinha se falando bastante, assim, desde o início da quarentena. Antes até, né, Pedro? Mas depois da quarentena intensificou mais nas conversas. E sempre perguntando, como é que tá, né? O que tem feito? Tem produzido alguma coisa? E constantemente a resposta era não, né? Ninguém produzindo muita coisa. E numa questão de 10 minutos, assim, eu falei pro Pedro, por que a gente não faz uma revista literária? Um projeto que eu já tinha engavetado há bastante tempo, assim, mas levando em consideração a temática atual, né? A estética da quarentena. Eu vejo muita gente fazendo por aí hoje diário da quarentena, que é uma proposta massa também. Mas a Rusga, ela vai por outro lado, né? A gente quer produzir literatura, a gente quer produzir ficção, digamos assim, poesia, ficção, a partir da estética de confinamento, né? De clausura, de estar em sensação de claustrofobia, né? É a partir daí que surge a nossa motivação. A revista ela tem periodicidade quinzenal e a gente sempre tenta movimentar o pessoal que está no nosso entorno. Mas, ultimamente, tem muita gente bacana, muita gente massa mandando texto pra gente também. E a gente vai descobrindo novos escritores. Acho que tá rolando, assim, essa dinâmica. Tá muito legal. A gente já tem acompanhado que tá pegando, assim, né? A revista tá sendo comentada. E a gente já quer saber como é que faz para mandar texto, né, Tim? Eu só queria perguntar uma coisa também, que é o seguinte, assim, uma coisa que me chamou a atenção no que tu falou, Davi, que tem essa motivação inicial, que é muito da pandemia, né? Mas a intenção da revista é seguir além disso, né? Para depois da quarentena e do isolamento, é isso? Sim. Sim, porque eu acho que... Vai. Não, pode falar aí. Davi não vai deixar de falar, hein, Pedro? Não, deixa ele falar. Vai tu. O que eu queria dizer é que, tipo, a primeira proposta, que até, inclusive, funcionou melhor na primeira edição, e até por erro nosso, não funcionou tanto na segunda, porque a gente está aprendendo enquanto faz, né? Tudo, a questão da live, da diagramação, de tudo isso, era realmente aproximar as pessoas antes da publicação dela. A primeira foi assim, a gente criou um grupo no WhatsApp com todos os autores e o Ricardo, que fez a parte gráfica, para eles conversarem e tentarem pensar algo juntos, não que necessariamente tivesse que ser escrito junto ou desenhado junto, ilustrado junto, mas para criar essa aproximação, porque o que eu penso, eu participava muito da parte da literatura na rua, assim, não na rua, enfim, mas em bares, em reuniões, assim, em lançamentos de livro. E essa era a parte que eu mais sentia falta, assim, o Davi também, de estar conversando sobre isso pessoalmente. Sim. E aí, tipo, a ideia era meio que criar esse ambiente, criar o isolamento sobre o texto, sobre o que tu está sentindo na tua casa,
mas também lembrar dessa parte que a gente não pode ter agora, né? Do convívio social em lançamentos de livro, em rodas de conversa, enfim, oficinas e palestras. E até na segunda edição a gente não conseguiu fazer isso da forma que a gente gostaria, mas pretende fazer na terceira e assim por sequência. E, inclusive, como a tua pergunta, de reunir as pessoas depois, né? E, com certeza, continuar mantendo a revista funcionando. E a Rusga, então, como uma consequência e não como fim em si, né? Criar pontes, e dessas exatamente. parcerias ir gerando conteúdo. Talvez até a questão da periodicidade pode ter atrapalhado nessa segunda edição, porque 15 dias é muito em cima um do outro, né? Sim. Foi bem próximo uma da outra, né? E como que tá sendo, assim, tipo, o processo? Porque eu imagino que seja uma trabalheira, assim, né? Porque vocês têm que fazer curadoria de conteúdo, receber texto, de repente, de tudo quanto é lado e tal, selecionar isso, e aí tem toda a parte gráfica também, né? De ilustração, de projeto gráfico, assim, tem sido trabalhoso, assim, como é que tá sendo o processo de, mesmo só tendo 2 edições até aqui, como é que vocês estão sentindo isso? Acho que a gente já estava no momento um pouco paralisado, né? Meio não sem nada para fazer, mas sem nada para fazer, né? Não tem muito como dizer de outra forma. Eu e o Pedro, né? Pelas nossas conversas, a gente está, sei lá, levando faculdade, enfim, o resto das nossas obrigações, trabalho de alguma forma, mas a gente precisava se movimentar de outra forma, né? Então, acho que a Rusga, ela vem para preencher esses nossos espaços também, né, Pedro? E também nos movimentar acerca disso. Então, dá uma trabalheira, mas é uma trabalheira que a gente curte fazer, assim, a gente curte receber esses originais, a gente curte conversar com os autores, fazer essa curadoria, mas tu falou da parte gráfica. Sim, na primeira edição tivemos a contribuição do Ricardo Onofre, que é um artista plástico, ele entregou telas dele, né, para ilustrar os textos, mas acabou que eu e o Pedro diagramamos, assim, a gente fez tudo a gente guerrilha, indo, né? Atrás. Guerrilha, a gente fez. Mas para a segunda edição a gente contou com o apoio incrível da Yas, a Yasnaya Yaneza, uma artista venezuelana, artista gráfica, designer, que mora aqui em Porto Alegre, enfim, é nossa amiga. E ela entrou de cabeça no projeto com a gente. E na segunda edição ela ilustrou e diagramou e entrou pro time. E agora todas as edições da Rusga serão com o apoio da Yas. Vai ficar, que legal. Ela entrou pro time. Pois é, eu achei isso legal. Eu tava olhando, eu não baixei a primeira edição, mas baixei a segunda, né? Me chamou a atenção isso, que assim, que a questão estética está muito integrada com os textos, né? Sim. Não é aquele negócio solto que às vezes a gente vê assim em algumas revistas literárias, e o cara pegou uma ilustração qualquer e que pode até ter algum tipo de conexão, mas tu vê que foi depois, né? Que tem o texto e depois só se anexou uma ilustração qualquer. E eu no caso ali, da Rusga, tem esse trabalho de integrar mesmo, as coisas estão conversando. Eu sabia que o Davi tinha feito a outra, né? Aí quando eu vi o do volume do Davi, tá aprendendo rápido. não, mas... Tim, a ideia também, eu esqueci de falar isso antes, a ideia é justamente de organizar os artistas junto com o artista plástico, os escritores com o artista plástico, era justamente para isso, para o artista pensar a partir dos textos. E, sabe, na primeira edição, eu acho que até a grande maioria até das telas do Ricardo, ele já tinha, mas ele largou pra gente umas 30 telas, pra gente escolher, para os artistas escolherem como eles se sentiam melhor, sugeriu e tal. Isso. E com a Yas foi meio isso também. A Yas, ela compôs as telas dela a partir dos textos dos artistas. E qual que é a ideia de vocês? É, tipo, seguir essa dinâmica assim de um artista diferente por edição? Ou... E os escritores também, sempre ir trocando até a gente... Eu acho que não vamos esgotar, né? A gente tem bastante conhecido aí. Não, e como a revista tá pegando, o pessoal vai se interessando e começa a ficar difícil de fazer a curadoria daí, né? Não se preocupe, que escritor tem bastante no Brasil, tem até mais leitor. Tem mais escritor que leitor, né? Guris, uma questão assim que, tipo, a proposta, ela faz casa essas áreas diferentes, né?
A gente tem artista plástico, escritor, e por a revista, pelo menos estar online, não sabemos se ela vai continuar, né? Quem sabe a gente faz uma edição fim de ano aí com tudo misturado. Mas pela plataforma ser online, vocês não pensam em conversar também com o audiovisual? Na forma de narrar e misturar e provocar ideias aí? Sim. A nossa primeira ideia foi... Porque, a princípio, a revista ia ser totalmente no Instagram, né? Era o nosso portal, assim. A gente escolheu o Instagram por, sei lá, conversando, entendemos que... como o feed do Facebook engloba muitas coisas... Eu sou uma das pessoas que posta textos no Facebook, também poemas e coisas, mas se perde muito fácil, né? Tu dá um scroll ali e a coisa some. Então, a gente escolheu o Instagram. Inclusive, na primeira edição, a gente bolou um site que ficou no ar por pouquíssimo tempo, felizmente, por conta de acessos. Na real, caiu, eu não conseguia reativar até agora, né? Só pagando, né, o negócio. E daí, no site, a gente conseguiria. A nossa ideia para o Instagram foi as definições de rusga, que foram uns videozinhos curtos que a gente postou durante o processo, assim. Os autores eu acho que até consegui colocar durante a live, eu não sei porque eu não consegui ver a live, eu estava só diagramando o negócio. E era essa a proposta, mas eu acredito que tendo uma outra plataforma, não só o Instagram, a gente consiga realmente levar para o lado do audiovisual. Eu concordo plenamente legal, que funciona né? muito melhor. Muito. E até naquela versão online, claro, aí eu não conheço as ferramentas, né? Mas naquelas revistas digitais, às vezes, tem como colocar sim. um vídeo ali. Eu acho que seria massa incorporar, sei lá, artistas do cinema, sei lá, cineastas, enfim. Eu e o Pedro, a gente tem uma ideia para uma edição futura, inclusive, né, Pedro, de ter a temática do cinema, né? Sim, seriam roteiros. Os textos seriam roteiros e uma curadoria de alguém que estuda história do cinema. Massa, com prints longas. Mas sempre a ver com... Mas sempre a ver com a questão com a estética da claustrofobia, do confinamento. É que eu acho também, o Tim havia perguntado antes se a rusga existe pós-Covid-19, né? Eu acho que sim, porque, bom, de certa forma isso ficou registrado na gente, né? Esse sentimento de estar enclausurado, né? Essas coisas permanecem, né? Mesmo depois do vírus ir embora, enfim. Se for, esperamos que... Essa angústia vai ficar no novo normal, né? Exato. Isso, o novo normal nos deixa também engaiolados. Então, existe rusga. Por curiosidade, o nome veio fácil ou vocês demoraram a chegar no nome da... o nome é genial. Veio bem fácil até, né, Davi? Veio bem fácil. Veio nesses 10 minutos em que a gente estava definindo o que a gente ia fazer. A ideia da revista foi do Davi, na verdade. O Davi que veio. E o nome é do Pedro. Foi meio assim, o que a gente pode fazer? Revista rusga. Foi meio isso. Veio pronto. O nome é bom também e foneticamente ele é bom também, né? Ele é bom. Por causa do RR, né? É bom mesmo. Tem uma história engraçada, inclusive, que quando eu estava escrevendo... opa, não sei se eu fecho. Não, tá aqui. Eu tô confuso. Eu tô desaprendendo. Quando a gente estava tentando diagramar o site para publicar a revista no site, eu não sei se o Rodrigo chegou a ver, se o Tim chegou a ver, a primeira edição ela foi publicada num site. Tu podia ler direto do site, o PDF ali. E quando a gente estava procurando domínio, essas coisas, para registrar o site online e poder hospedar de graça, eram uns domínios muito aleatórios, .fp, não sei o que, e tinha um .ga, que era gratuito. E caiu como uma luva, né, pra gente, era revista rus.ga. Fechou. Muito bem. Por isso que eu não consegui acessar, eu tentei acessar essa URL hoje. Não, tá fora. Caiu. Então, vocês tiveram tantos acessos que o capitalismo já disse, opa, esses aqui tem que pagar. Então paga. Essa é a mensagem que eu recebo quando eu entro no portal do site lá, para continuar só pagando o negócio. Mas a gente vai pagar, automaticamente a gente hospedou no Drive, né? Quando disseram que tinha que pagar. É que nem nós, a gente tá esperando patrocínio para poder fazer vídeos demais, sem ter que cortar vídeos aqui no meio. Mas, hein, guris, então, tipo,
partindo desse, né, da Rusga, assim, eu queria saber como é que vocês se encontraram, assim, tipo, artisticamente, onde é que vocês viram essas afinidades? Enfim, aqui em Porto Alegre a gente tem esse convívio rua e a gente vai se encontrando e daqui a pouco toma uma cerveja e já tá com uma parceria nova. E isso é importante para a cultura da cidade, assim, até ontem a gente estava brincando ali no Instagram que nós estávamos com saudade das escadarias da Borges, mas e talvez esse momento de isolamento nos tirou isso, mas aproximou por outros lados, né? Ah, total. Como é que vocês se acharam aí? Nada a ver. Tá. Acho que eu e o Pedro, a gente se conheceu no meio do ano passado ali, foi pouco tempo, assim, a gente se deu muito bem de primeira. Primeiro porque a gente também regula de idade, a gente tem as mesmas influências na literatura, enfim, aquele papo de sempre. E a gente se encontrava seguido na noite por aí. Daí a gente foi ficando amigo, foi se aproximando. E quando chegou o momento da pandemia, de estar enclausurado, a gente estava mais próximo do que nunca, assim, se falando. E sempre, acho que sempre rolou aquela coisa de vamos fazer uma coisa junto. Já fui no Saraus que o Pedro organiza, né? Voltará ali no Pati. E então sempre foi esse sentimento de querer fazer alguma coisa, de produzir junto de alguma forma, né? E eu acho que a quarentena veio a calhar para a gente se estimular a partir daí, né? Acho que é mais ou menos por aí. Eu escrevi algumas coisas assim, até para trazer para a gente conversar, já me levando ali para uma área de conclusão de raciocínio. A gente meio que superou já, eu acho, a fase de necessitar de grandes editoras e grandes selos para conseguir um espaço. Passado também nesse momento, a gente ainda durante um longo período, assim, tipo, tu precisava de uma resenha num jornal e para conseguir acessar aquela resenha no jornal, talvez tu tivesse que pagar um assessor de imprensa e nunca foi barato. Então, tipo, ou os afiliados e os amigos do pessoal, ou tu acaba, de fato, totalmente ignorado pela imprensa tradicional. E pro mal, por algumas coisas, e pro bem para outras, a gente está escritor, a gente é escritor nesse momento em que a gente está pegando as ferramentas, pegando tudo para nós e conseguindo esse espaço aqui na internet para mostrar nosso trabalho, para mostrar que longe de apadrinhamentos a gente tem literatura brasileira contemporânea sendo feita, né? E eu queria saber de vocês, como autores novos, que nem a gente, né? Como é que vocês têm sentido a recepção? Eu vejo, hoje eu estava dando mais uma pesquisada, eu achei o Rusga em um monte de sites, um monte de gente falando, e em mídias tradicionais também, como Lerina, a Literatura RS, assim, o pessoal da imprensa mesmo. Como é que vocês estão sentindo a recepção, e não só da Rusga, mas da carreira, assim, que tipo, tá tendo esse espaço pra gente, para quem se esforça e tenta trabalhar direitinho, chegar mais longe, né? Eu até conversei com o Davi sobre isso essa semana. No início e de vez em quando volta, eu tô meio apavorado, assim, de saber como lidar com não com o sentido da veiculação das coisas, mas de saber que quanto mais o negócio circula, mais a gente tem que fazer bem feito a coisa. Né? E de tentar aprender. O lance da live foi isso, eu não queria fazer só uma live de 2 pessoas ali no Instagram, eu acho que é o único que a gente pode fazer, né? Eu queria que todo mundo participasse ao mesmo tempo. E daí a gente tá meio que aprendendo por conta disso. E no sentido de espaço, assim, cara, eu acho que também tem a ver com o que eu tava falando do Facebook, de como tem muita coisa ao mesmo tempo, agora principalmente tá todo mundo em casa, todo mundo tendo que fazer as coisas de casa através de live, através de publicações e podcasts, enfim. Isso acaba se misturando e tu perde muita coisa boa pra caralho. É verdade. Sabe?
E organizar isso de uma forma, daí eu acho que é natural a gente ter saído nesses portais e a coisa tá andando mais fácil, porque foi uma forma de organizar tudo isso e dizer, bom, ó, vocês podem ler aqui, ó, tá aqui, nesse mesmo PDF, tá essa galera que tá escrevendo, vai ter uma galera a cada 15 dias, uma galera nova, um artista plástico novo, e criar esse nicho de que tu sabe que vai estar ali. Dia 6, que é a próxima, a terceira edição, vai estar ali, sabe? Não que não se deva o resto. É justamente por não conseguir ler tudo, sabe? E aí eu acho que funcionou muito bem dessa forma, assim. Não é que a gente tem que brigar com a internet, né? Agora, pelo contrário, a gente tem que se apoiar nela pra caralho. Eu acabei cortando o Rodrigo com a pergunta que ele tinha feito lá no início, mas como é que vocês estão fazendo para receber conteúdos assim de pessoas que têm interesse em publicar na Rusga? A gente tem o Instagram tá aberto sempre, mas a gente geralmente pede para enviarem os originais para o revistarusga@gmail.com. E não só originais, como artistas plásticos também. Daí a gente pode também propor o inverso, né, dos escritores criarem a partir de um desenho, de uma... isso funciona de um jeito muito legal, eu acho, porque a gente se propõe a ser uma revista literária, mas acima de tudo a gente quer englobar muita coisa, né? E acho que os artistas entram que nem uma luva. E acho que a próxima edição é uma edição interessante. Já não sei, vamos falar, né, Pedro? A próxima edição vai ser com trabalho. O pessoal vai gostar. A próxima edição vai ser com um trabalho de fotografia da Maria Isabel Freitas, e os textos são... os textos, eu acho que vai ser uma edição forte, assim, vai ter a participação da Karen Garbo, do Everton Cidade e do Marcelino Freire também. Olha aí. Então, que já é Marcelino, que talvez seja um dos grandes entusiastas desse formato que a gente tenta fazer aqui, né? Se virar e na guerrilha. E se não sabe, coisa de rua também, coisa né? De coisa rua, de rua, de evento. Ele diz que o escritor de hoje tem que estar na rua. Sim. Agora a gente não pode, mas a gente está aqui numa live. A gente está na rua, né? Essa é a nossa rua agora. A gente está na nova rua. É a nova rua. A nossa rua da semana é isso aqui. Mas, então... Acho que é isso, assim, vai ser uma edição, já também dá... Bom, a gente tendo o Marcelino como convidado já dá um passo a mais, um passo a nível nacional, né? Um escritor do nível nacional do Marcelino. Massa. E me diz uma coisa, agora eu brinquei com vocês, assim, de repente ter pensado em fazer alguma coisa, mas não necessariamente seja fazer uma publicação tradicional no fim do ano, mas, né, se liberarem a gente de se encontrar de novo algum dia... No mínimo, o que eu espero é uma festa com todo mundo lá, tomar uma cerveja e comemorar. Aí, nós já temos um lugar, inclusive, Rodrigo. Ontem, o ano da Rusga. Ontem não, no sábado, eu organizava um sarau no Coati. Aqui na Garibaldi. Isso, aí na Garibaldi. E eu acho que durou, trocamos os dias várias vezes, paramos algumas vezes, mas durou entre 1 ano e meio e 2. Assim. Massa. E estava funcionando até agora há pouco. 6 meses atrás, né? E tá marcado já. O Fernando, inclusive, que é o dono do estabelecimento, que é um baita de um poeta, uma das pessoas que eu conheço que mais ama a literatura, principalmente a poesia. Ele escreve, gosta de ler, que, assim como eu. Muito da Rusga também veio dessas necessidades de estar conversando e lendo poesia o tempo inteiro. Além de escrever, de publicar, de ser lido, de estar falando sobre isso, lendo em voz alta. E o lugar está aberto para a gente. Ele, inclusive, apelidou de bunker. Nós temos um bunker. Para fazer o que a gente bem entender. Exatamente. Vamos ter que invadir aquela calçada ali agora, então. Vamos, com certeza. Rolará. Esse tipo de projeto é sempre legal também, assim, porque, é claro, essa não é a intenção de vocês, mas acaba sendo uma consequência disso, que é fortalecer o networking, assim, no meio literário, né, cara? E a gente que está nessa sabe que contato é muito importante, né, cara, nesse meio, assim. Então, além de tudo, além da nobreza da proposta de fazer uma revista literária, ainda ajuda a conectar as pessoas nesse sentido, que é super importante. É importante, sim, né? Eu faço o Embagel Fest Fronteira,
que esse ano ele se desmaterializou, né? Ele virou um evento focado para os professores da rede federal, da rede pública, na verdade. Então, está acontecendo já desde a semana passada. A gente tem 60 professores brasileiros e 35 alunos argentinos de Buenos Aires que estão estudando os escritores do Fest Fronteira. Toda semana eles se reúnem para ler sobre isso e depois no segundo semestre a gente vai fazer, talvez exatamente no formato umas mesas virtuais aí para... Isso é importante, aí já a gente vendo do nosso lado escritor empreendedor, que eu sempre digo assim, a gente tem que pensar na nossa carreira, né? Porque a gente é ao mesmo tempo editor, empresário, agente literário, organizador de evento e quando dá a gente tenta lançar uns livros, mas é isso aí. Quando dá a gente escreve. Quando dá a gente escreve. Mas então tá, não sei se tem mais alguma pergunta, Tim, sobre a Rusga, que era o nosso papo de hoje, senão a gente já vai aqui para o nosso segundo bloco. Bora. Então tá, tem um livro à mão aí para indicar? Eu tenho. Vai o Tim, depois o Davi, o Pedro e eu encerro aqui. Beleza. Então, vamos lá. Eu queria indicar A Morte e o Meteoro, do Joca Rainer Terron. Eu tinha lido logo que foi lançado e não faz muito tempo e li de novo agora, porque eu achei muito bom esse livro. E o Joca é um dos meus autores contemporâneos prediletos. Assim, nesse livro aqui ele conta a história de uma tribo que só restam 50 índios daquela tribo. Assim, ele se passa uma espécie de futuro, alguns anos à frente, assim, meio uma coisa meio pós-apocalíptica, e só restam esses 50 índios, e para salvar esses 50 índios eles montam uma operação que é para levar esses índios do Brasil para o México, para que eles não sejam mortos no Brasil, né? E aí tem toda aquela trama intrincada do Joca, e vai acontecer um monte de coisas nesse processo de transferência dos índios, e super atual, assim, com tudo que está acontecendo, né? Embora seja um livro que se passe um tempo à frente, mas ótimo como todo livro do Joca. Então, recomendo. Saiu pela Todavia. Davizinho? Eu trouxe hoje o Vila Sapo, do José Faleiro. Show. José Faleiro. Foi um dos melhores livros que eu li no ano. Assim, o Faleiro, ele escreve com uma originalidade, uma visceralidade, assim, são contos periféricos, são contos de quem vive à margem, mas é muito mais que isso, né? É um livro sobre a existência dessas pessoas também. Mas, acima de tudo, uma aula de oralidade, uma aula de escrita criativa. Verdade. Vila Sapo, José Faleiro. Pedro? Eu catei aqui o Companhia e os Outros Textos, do Samuel Beckett, principalmente nesse sentido da rusga também, de enclausuramento e tal, mas não tanto prezado na narrativa, mas na estética do Beckett, né? Na linguagem do Beckett, que é sempre muito claustrofóbica. Eu lembro que esse livro aqui foi a primeira coisa que eu li do Samuel Beckett, foi indicado pelo Rafael Escobar, que é um baita escritor também, na época que eu estava na PUC em 2015, 14, eu acho, não lembro. E pirei pra caramba, com certeza influenciou na ideia da rusga também. E não tive coragem de ler durante a pandemia. Não sei se eu indico durante a pandemia, mas segurem esse tipo. Então tá, e eu vou indicar aqui um para nos servir de norte, de guia, assim, trouxe Dentes Guardados, do Daniel Galera, editado pela Livros do Mal, que era uma editora independente, com autores autopublicados, para mostrar que é um caminho viável. Tem muita gente que não consegue entender o quão importante é que, se as portas estão fechadas pelos outros, a gente arromba as portas e entra de qualquer jeito, né? A gente pode fazer a nossa história aí. Daniel Galera é um dos principais escritores nacionais de sucesso e começou assim como a gente, com um livro de uma editora pequena, que era deles, né? Ele era escritor e editor. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer, então, ao Pedro Zedzinski agora acertei, né? E o Davi pela participação. Dá os parabéns pela rusga, então, guris. Vida longa. E depois a gente quer que vocês venham sozinho aí pra gente falar mais sobre a obra específica de cada um. Tim, mais algum recado final aí?
É isso. Então tá, pessoal. Obrigadão aí, valeu. Tchau, tchau e até o próximo. Agradeço o espaço. Bacana. Tchau.